Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre sujeito e predicado. Pegue seu material, apostila, caderno 1, nas páginas 76 a 80, você vai encontrar esse conteúdo. Venha tirar suas dúvidas comigo. Chega de enrolação e vamos para o que interessa. Função sintática, o que é isso? Quando nós estamos construindo uma frase, organizando uma oração, palavras e expressões podem ter papéis diferentes. Então, o papel que cada palavrinha exerce dentro de uma oração é chamado de função sintática, ok? As duas funções que nós vamos estudar hoje serão sujeito e predicado, ok? Nós vamos dar mais ênfase ao sujeito nessa aula. E o predicado vai ficar para outra aula. Hoje nós vamos saber apenas um pouquinho do conceito do que é predicado, ok? O que é o sujeito? O sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. E o predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Então, eu tenho aí um exemplozinho bem fácil. Tonico mora no interior de São Paulo. Quando eu quero saber o sujeito de uma oração, eu pergunto ao verbo. Quem? O verbo aqui, o verbo morar. Quem mora no interior de São Paulo? Estou falando sobre quem? Tonico. Então, ele é o sujeito da oração, o ser de quem eu estou falando. O que foi que Tonico fez? Nesse caso aí, é onde o Tonico mora. Mora no interior de São Paulo. Aquilo que eu falei sobre Tonico, que ele mora no interior de São Paulo, é o predicado. Ok? Aqui nós temos outro exemplo. Os assentos de suas cadeiras são flutuantes. Eu estou falando aí sobre quem? O que é flutuante? Eu pergunto ao verbo aqui, ó. O que é flutuante? Os assentos de suas cadeiras. Ó, os assentos de suas cadeiras é o sujeito. Ok? Eu estou falando sobre o que? Os assentos de suas cadeiras. Então, isso daqui é o sujeito da oração. Aquilo que eu falei sobre os assentos, o que foi que eu falei sobre eles? São flutuantes. Então, aqui é o predicado, aquilo que eu falo sobre o sujeito. E o que seria esse núcleo do sujeito, professora? Observe que o sujeito aqui é bem extenso, ó. Os assentos de suas cadeiras. O sujeito é tudo isso aqui. Mas, na verdade, eu estou falando sobre o quê? Sobre os assentos. Então, aqui o substantivo assentos é a palavra principal do sujeito. Então, a palavrinha principal da qual eu estou falando, da qual eu estou me referindo, na verdade, são os assentos. Então, esse daqui é o núcleo do sujeito, a palavra mais importante a qual eu estou me referindo, ok? Esses elementos que estão ao redor do núcleo do sujeito são outros termos da oração que nós vamos estudar na próxima aula, ok? Nós vamos falar sobre a classificação do sujeito. O sujeito ele se classifica em sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinicial e subtendido, sujeito indeterminado e oração sem sujeito, também conhecido como sujeito inexistente. Então, o primeiro tipo de sujeito que nós vamos estudar hoje é o sujeito simples. É aquele que apresenta apenas um núcleo, eu me refiro apenas a um indivíduo ou uma pessoa, no caso, né? Ou a um objeto. Vamos ver aqui no exemplo. As casas da vila foram reformadas. Eu estou falando de quem? Das casas. Eu estou falando de quantas coisas? Apenas uma. Então, eu tenho apenas um núcleo do sujeito. Então, eu tenho um sujeito simples, porque eu estou me referindo apenas a um sujeito, ok? Apenas uma pessoa está praticando a ação verbal. No sujeito composto, o sujeito possui mais de um núcleo, ou seja, o verbo está se referindo a mais de uma pessoa que praticou a ação verbal.
Exemplo, a aeromoça e passageiro fecham os cintos de segurança. Quem é que fecha os cintos de segurança? A aeromoça e o passageiro. Então, eu tenho dois sujeitos, eu tenho dois elementos que estão praticando a ação do verbo. Marta, Joana e Marcela são grandes amigas. Quem são grandes amigas? Marta, Joana e Marcela. Então, eu tenho três núcleos do sujeito, então eu tenho um sujeito composto. Já o sujeito subtendido, também conhecido como desinencial, oculto, né? Ele existe, porém não está explícito na oração, não está escrito lá na oração o nomezinho dele. E como é que eu vou saber que ele está lá na frase, na oração? Ora, a forma pela qual reconhecemos é pela terminação verbal, a desinência. Cheguei atrasada para o evento. Quem chegou atrasada para o evento? Eu. Nós sabemos que cheguei é a primeira pessoa do singular, do verbo chegar. Então, aqui eu vou ter um sujeito subtendido, desinencial, também chamado de oculto. Está implícito na conjugação do verbo. Aí você tem que olhar para o verbo para saber em qual pessoa do discurso ele está, ok? E o sujeito indeterminado? Há um sujeito ao qual o verbo se refere, mas nem o contexto, nem a forma verbal permitem que ele seja identificado. Não dá para a gente identificar esse sujeito nem pela desinência verbal, nem pelo contexto. Não está explícito ali quem praticou a ação verbal. Você sabe que foi alguém, mas não está escrito o nome dele ali na oração. Não tem como saber se foi João, se foi Maria, se foi José. Exemplo, ligaram para casa hoje cedo e deixaram um recado para você. Imagine alguém falando isso para você. Ligaram para casa hoje cedo e deixaram um recado para você. Você vai saber quem foi que ligou? Alguém, mas não está explícito naquela oração, na fala daquela pessoa, quem foi que ligou. Quem foi que deixou? Não está explícito, não está escrito o nome aí. Então, isso é o sujeito indeterminado. Outra forma da gente reconhecer o sujeito indeterminado é porque esse tipo de sujeito, o verbo vai estar na terceira pessoa ou do plural, no caso aqui, ligaram, deixaram, ou na terceira pessoa do singular, mas o pronome se. Esse pronome se é chamado de partícula de indeterminação do sujeito. Desconfiou-se dos valores apresentados. Quem foi que desconfiou dos valores apresentados? Alguém. Você sabe quem foi? Está escrito aí? Não está escrito. Então, o sujeito está indeterminado, não dá nem para saber pela desinência verbal, ok? E o verbo se encontra na terceira pessoa do singular, mas a partículazinha, ó, se, de indeterminação do sujeito, ok? Já na oração sem sujeito, ela também é conhecida como inexistente, ok, gente? Ela ocorre quando simplesmente não existe um elemento a qual o predicado se refere. Em que tipo de oração vai acontecer a oração sem sujeito? Gente, vamos prestar atenção aqui. Quando você encontrar uma oração em que o verbo indica um fenômeno da natureza, como nevar, chover, trovejar, relampejar, aí você vai saber que aquela oração é sem sujeito. Um exemplozinho aí. Está nevando muito na Suíça. Olha aqui o verbozinho, ó, indicando o fenômeno da natureza. Então, essa oração aqui não tem sujeito, porque tem um verbo que indica um fenômeno da natureza. Quando essa oração vier com o verbo haver no sentido de existir, essa oração também não vai ter sujeito. Há muita corrupção na política. Olha aqui, ó, o verbo haver no sentido de existir. Vamos fazer essa troca mental? Aí, ó, existe muita corrupção na política. Dá para trocar o verbo haver
mentalmente pelo verbo existir, dá. Então, você já percebe que essa oração, ela não tem sujeito. Isso ocorre também nessa outra oração. Na casa havia locais aconchegantes para o inverno. Aqui, ó, se eu trocar o verbo haver por existir, na casa existia locais aconchegantes para o inverno. Você vai observar que dá para fazer essa troca. Então, aqui é uma oração sem sujeito. Quando o verbo fazer indicar tempo, faz 2 meses que não vejo. Então, está indicando o tempo aqui, o verbo fazer está. Então, é uma oração sem sujeito. Quando o verbo fazer indicar um fenômeno da natureza, também a oração não vai ter sujeito. Fez noites frias no inverno passado. O verbo ser indicando distância, daqui a Anápolis são 60 quilômetros. Aqui é o verbo ser indicando distância, viu? Então, essa oração não tem sujeito. Quando o verbo ser indicar tempo, são 10 horas da manhã, que o verbo ser indicando tempo, também a oração vai ser sem sujeito. É tarde. Cadê o sujeito dessa oração? É tarde. Cadê? Tem algum sujeito aí? Não, por quê? Porque o verbo ser está indicando tempo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí todo o conteúdo. E não esqueçam de lavar as mãos corretamente, usar o álcool em gel, se cuidar nesse momento de quarentena, ok? Sigam todas as instruções do Ministério da Saúde, da OMS, se cuidem para que logo, logo a gente esteja aí em sala de aula, certo? E por hoje é só e até mais!